Olá, meu livro, tudo bem com vocês? Rafael aqui mais uma vez. Hoje vamos falar de um conto do Stephen King, que aparece por aqui pela primeira vez. O livrinho aqui, Quatro Estações, são 4 contos, 3 deles que foram adaptados para filmes depois. Dessas adaptações, eu vi só como é que chama? Redenção, esqueci o nome do conto aqui. Mas nós temos a adaptação do segundo conto, do terceiro conto, O Corpo, que nós vamos discutir aqui hoje, que é o Conte Comigo, se eu não me engano, Stand By Me, dos anos 80. Os 2 filmes, né, do primeiro e do terceiro conto, o Shawshank Redemption, acho que é isso em inglês, eles, tanto ele quanto o Conte Comigo, são adaptações muito celebradas, né? São filmes importantes. E o conto, né, O Corpo, que vamos falar dele aqui, é excelente. Quero tentar trazer um vídeo para cada conto. Não sei se vou animar muito, mas esse eu quero falar sobre porque tem alguns elementos importantes aqui. Primeira questão, fazendo um retrospecto rápido. Como eu cheguei a Stephen King, sendo que até agora, vocês perceberam, assim, né, para quem acompanha, eu tenho trazido livros de uma profundidade psicológica, que tenta entender certos comportamentos e também certas questões psicológicas do comportamento humano, né, para ficar eu estou sendo redundante, mas o que eu quero dizer é que é uma literatura que se pretende mais realista. Porém, esse realismo, ele não quer imitar o real, ele quer compreender o que é essa realidade. E quando nós viemos para o terror, né, ou para o suspense, o Stephen King é um nome que salta aos olhos, né, de conhecimento geral, assim como Edgar Allan Poe, Lovecraft, etc. e tal. Eu sempre tive um pouco de preconceito com o Stephen King, não com ele ou com a sua literatura, mas com os filmes adaptados que eu via quando eu era mais jovem, até recentemente. Porque, sendo muito sincero, são filmes horríveis, a maioria deles, né? Inclusive os mais famosos, assim, como Iluminado, por exemplo. Eu lembro que quando eu vi eu era bem mais novo, falei, cara, que é isso? Né? Meio sem gração, assim, muito estético, muito... um filme que parece que quer ser mais do que consegue ser. Eu sei que é um filme do Kubrick, então não estou criticando o Kubrick, mas parece que passou da dose ali, né? Ele ficou um pouco enjoativo, maçante e tal. Mas quando eu fui para os livros, o primeiro que eu li, eu tinha por volta de uns 17, 18 anos por aí, foi o volume 1 da Torre Negra, né? O Gunslinger lá, o pistoleiro. Senhor, o que é isso? E eu abandonei o Stephen King por muito tempo. Voltei a ele quando um dia, andando pelo sebo, encontrei baratinho lá acho que foi o It, se eu não me engano, gigantesco, né, 1000 e tantas páginas. Peguei e falei, vou levar. Um dia, aqui à toa, fui ler, o cara é excelente. E desde então, né, do It pra frente, eu já li mais ou menos uns 10, 12 livros do Stephen King. E com 2 exceções, assim, que eu não vou falar que são livros ruins, porque vão agradar alguém e por aí, né, sempre assim, mas com 2 exceções, que seria Autoestrada e O Celular, são 2 livros que eu não consegui digerir muito bem, assim, parece que o próprio Stephen King, você percebe que a escrita tá sendo feita ali por ser feita mesmo, não tem uma entrega, não tem uma tentativa de escrever algo que seja bom, né, em literatura, que contribua para a literatura, né? É só mais um livro, é só mais um bloco de papel. Mas aqui, nesse 4 Estações, é um conjunto de contos, né, como eu já disse, gigantescos. Tem conto aqui de 200 páginas, então quebra essa noção de conto, né? São 4 pequenos romancezinhos, 4 pequenas novelas, você pode chamar o que você quiser, não interessa. Eu vou tratar aqui hoje do Corpo, que é o que vai dar mais tarde a base para o filme Conte Comigo. E eu não vi esse filme. Eu sei que ele é importantíssimo. Eu lembro só de uma cena dos menininhos andando num trilho ali, uma visão meio aérea. Eu nem sei se é esse filme, se eu estou confundindo com outro filme dos anos 80. Mas, bom, é isso que me vem à cabeça.
E eu fui direto nele, são os 3 contos, ele é o terceiro, ele é o conto de outono, 4 estações, né? Então é verão, primavera, não, perdão, primavera, verão, outono e inverno, é essa sequência. E nesse conto do outono, nós teremos, aí agora no enredo, nós teremos a história sendo narrada pelo protagonista. Depois de muito tempo, ele está relembrando o momento da infância, adolescência dele ali. E essa memória que ele está trazendo vai contar um episódio específico, né, uma parte específica de uma férias que ele estava tendo lá durante esse outono, perdão, e em que ele e mais 3 amigos escutam uma história, um dos amigos escuta do irmão mais velho, que era um cara meio delinquente e tal, que é um corpo, né, um adolescente desaparecido na cidade, ninguém encontrava, apesar das buscas, mas esses adolescentes delinquentes viram lá, né, esses jovens adolescentes assim, viram lá um corpo, contaram, decidiram guardar segredo, mas o irmão mais novo desse cara escuta e conta para os colegas que viviam ali numa casa da árvore e tal. Aquela coisa de um ambiente bem americano, assim, né? Casa da árvore, férias de amizade, quintais gigantescos, etc e tal. E eles resolvem mentir para os pais que vão acampar na casa de um deles e vão numa empreitada aí buscar esse corpo porque eles querem ver essa pessoa. O conto já começa de forma bem interessante, que fala assim, ó, a primeira vez que eu vi um corpo foi em 1960, algo assim, e pá, você fala, opa, interessante, vamos ver qual que é a experiência disso. Só que quando você vai lendo o conto, né, e percebendo como Stephen King pensou aquela estrutura narrativa, você entende que logo de primeira que é um conto sobre mudanças, né, de formação de caráter, formação, eu não vou falar intelectual nem artística porque ele não explora isso, mas de percepção do eu, né, e também de percepção do outro. E ele faz isso de forma magistral nesse conto. O nosso narrador protagonista se chama Gordon, se eu não me engano. E ele, que é o cara que está escrevendo esse conto mais tarde, né, para ser publicado e tudo, essas memórias, ele percebe que o momento, talvez, para contar isso seja naquela idade que ele está. E aí já traz para mim uma primeira reflexão. Nós estamos cada vez mais velhos. Óbvio, né? Mas a partir de que idade, quando você já está mais velho, a partir de qual momento da sua vida, a infância e a adolescência, elas serão uma referência de experiência, de formação. E a partir do momento que você percebe isso, qual foi a experiência que essa adolescência trouxe, que essa infância trouxe, e de que maneira essas realidades que você viveu nesse passado, eles foram transformados em memória, e dessa memória podem ter sido transformadas em partes da sua personalidade, do seu caráter, que seja, da sua identidade também. Entendem? O conto, ele não flerta com o terror, não flerta com o suspense. Ele é um conto que traz uma discussão, né? Tem vamos dizer assim, o que amarra ele é um mote que é de todo o século XX, a amizade. A experiência compartilhada parece, né, de acordo com essa percepção, a experiência compartilhada ela é mais verdadeira do que a experiência individual. Por exemplo, eu vivi algo, mas esse algo que eu vivi não foi vivido por outras pessoas no mesmo momento, no mesmo espaço, então parece que ela não tem tanta validade assim. A experiência solitária, ela está abaixo, vamos dizer assim, dessa experiência coletiva. Isso é um primeiro ponto importante para a gente. Não estou falando que eu concordo com isso, estou percebendo a forma que o conto está sendo estruturado aqui. Então esses amigos que saem de casa numa tarde, eles vão passar por algumas peripécias, algumas aventuras, até encontrar esse corpo. Eles vão passar por um momento, pela experiência de pular num lixão,
tem um cachorro correndo atrás dele, ser ameaçado pelo cara do lixão lá que coordena um tal de Milo. Depois eles vão passar por uma experiência de quase morte, de verdade agora, quando eles vão atravessar uma ponte que foi feita para o trem, ela é muito estreita, e aí na hora que eles estavam quase terminando de atravessar o rio, o trem tá passando e eles precisam correr, e aí tem toda aquela adrenalina exagerada, tem todo aquele momento de percepção, né, de frieza, de perceber que pode ser o ponto final. E aí eles conseguem escapar. Depois eles vão passar pela experiência de pular num rio, né, como se estivesse lavando a alma, mas na hora que eles saem desse rio eles estão cheios de sanguessuga que está sugando aquilo que é o vício, né, que os sustenta, que é o sangue. Então essas coisinhas, esses detalhes, eu acho que o Stephen King faz um trabalho muito bacana aqui, porque ele, de alguma forma, ele não quer trazer a experiência do passado para determinar o presente. Ele quer só ver essa experiência e como ela atua. O que foi essa experiência? Entender essa experiência por ela mesma. Então não acaba que é algo determinista. Mas o outro ponto, né? E aí, depois dessa experiência do sanguessuga, eles finalmente encontram o corpo. E é nesse momento que eu acho que o conto, que tem o nome de o corpo, né? Ele ganha a sua verdadeira profundidade. E qual é essa? Né? Qual seria essa profundidade? Quando aqueles jovens, seus 12, 13 anos eu acho, eles veem o corpo de um outro jovem, mas sem vida, eles percebem que a adolescência, ela não é o momento da vida que você é imortal, como muitas pessoas acham nesse período da vida. Não há uma imortalidade real. Isso não vai acontecer comigo. Eu posso rolar de tambor aqui, ladeira abaixo, eu vou andar de bike, vou correr de moto. Buscar essas experiências de quase morte, essa adrenalina, esse vício na adrenalina, porque você sente que você tem algo que te mantém vivo o tempo todo. Mas quando eles encontram o corpo ali na vala, às margens, né, na beiradinha do trilho do trem, parece, isso não é falado no conto, mas você sente isso porque esses adolescentes, eles percebem a sua própria finitude. A carcaça do menino morto é também a realidade do próprio corpo. E o conto tem esse nome, o corpo, porque o corpo é o quê? É um espaço do quê? É um conjunto de órgãos, é um conjunto de sistemas. E o que é um corpo? É uma coisa fria e rígida, igual estava ali na vala? É uma coisa quente e viçosa? O que é esse corpo? Então, o elo, vamos dizer assim, de toda a experiência desses personagens, né, e do nosso protagonista também, do Verne, do outro personagem, do Chris, que é o amiguinho dele mais assim, e do Tess lá, Terry, não esqueci o nome, o carinha que é o meio surdinho, eles todos estão sendo conectados naquela experiência coletiva por meio da percepção de que a morte é uma realidade concreta como aquele corpo que está ali. O mágico desse conto, para mim, é que por trás dessas reflexões aqui que a gente pode pensar, existe também uma ideia do que é a escrita e de como ela é importante para compreender essa experiência. O Gordon, o narrador protagonista, ele se torna um escritor. Em alguns momentos do conto, ele narra ali rapidinho que ele escrevia desde novinho, que ele sempre gostava de descrever certas coisas, que ele gostava de explorar a imaginação, que também é uma característica da infância e adolescência, né? Viver, né, no mundo da imaginação. E o corpo, esse exercício da escrita que está por trás desse corpo, é a própria linguagem tentando compreender essas experiências. Então, o que nós temos aqui é um escritor tentando, por meio da linguagem, por meio da literatura, constituir, né, reconstituir uma memória para compreender a experiência que está ali intrínseca a essa memória, para perceber o que é o próprio fazer literário e o que é também esse contozinho de formação, essa formação que ele passou. Então,
é um conto que vai ser constituído de vários elementos que são importantes para a literatura, e o Stephen King é um autor que consegue chegar a um público mais vasto. E quando esse público mais vasto, que às vezes quer uma literatura mais de entretenimento, uma coisa mais rápida e tal, quando chega ao King, eles conseguem, né? Essas pessoas também conseguem compreender o conto bonitinho, compreender o enredo, achar legal, chorar, sorrir, ficar com medo, receoso, etc., angustiado, tanto faz. Mas é possível também, a partir de uma literatura mais popular, sem pejorativos aqui, chegar a essas profundidades de compreensão da escrita, da verdade por trás da escrita e da experiência da escrita, né, da compreensão da memória e de uma formação que você tem coletiva ali com seus coleguinhas. O mais legal é que, como eu disse, né, o livro se chama 4 Estações e cada conto está preso a uma estação específica. Aqui nós temos o conto, o corpo, ele está no outono e chama o outono da inocência, se eu não me engano. Deixa eu até conferir aqui para não falar besteira. Só um segundinho. Espera aí. Isso, o outono da inocência. E o que é o outono, né? Dentro de uma perspectiva mais subjetiva, o outono ele não é só uma estação, ele é um momento também de término, certo? De fim, de colocar, ou melhor dizendo, romper amarras para construir novas formas de se acorrentar a outras experiências. Então, o outono da inocência é, literalmente aqui, né, vamos colocar assim, o fim desse momento em que eles deixam de ser crianças. Não pela experiência da morte propriamente dito, não pela experiência do trem, da adrenalina, do coleguismo, não só por esses detalhes, mas a inocência ela é perdida a partir do momento em que você tem a clara noção de que nós somos finitos. Perfeito, perfeito. Eu acho que é um conto assim que pode trazer muitas reflexões interessantes para a gente nesse contexto, né? Nesse arcabouço aqui que eu acabei de colocar de possibilidade de interpretação. O próximo conto, eu já terminei de ler o último conto, não li os 2 primeiros, eu pulei. O próximo conto eu quero tentar discutir com vocês em breve, não sei se eu vou fazer vídeos intercalados, minhas aulas estão voltando, então vai virar correria de novo. Mas quero voltar com o Stephen King mais uma vez aqui. Certinho, gente? Espero que vocês tenham gostado. Até breve.